Bem, agora nós vamos falar sobre conjunções, tá? Preposição, elas dão ideia, junto duas palavras. Já as conjunções, elas dão nexo a duas ideias, que pode ser sim, somente duas palavras, ou pode também ser duas orações, depende do que ela está juntando, do que ela está dando nexo, tá certo? Assim como a preposição, elas são elementos para dar coesão a um texto. Elas têm várias variáveis. A única coisa que eu quero que vocês observem de diferente do português, ela tem igual nenhum nem outro, tem o E, que é de adição, que em espanhol seria o I, Y, né, que é o Y, tá? O que eu quero que vocês observem bem é que antes de palavras iniciadas com I, com som de I, por exemplo, hijo, que tem o IH, ela tem o som só de I, ou interessante, vocês vão substituir a Y por E, tá certo? Por exemplo, som, padre e hijo, né? Padre e hijo, que seria, se fosse a Y. Já tenho pan e leite para desayunar, ok? Pan e leite não começa com som de I, então você vai usar a Y. Já se tiver uma palavra que começa com som de I, que pode ser iniciada com a AT, que é H, ou não, vocês vão usar a letra E, que a conjunção vai ser substituída pela a Y, vai ser substituída pela E, conjunção E, tá certo? E se ela tiver iniciada com uma letra com som de O, temos a preposição, a conjunção O, que significa ou, do português, sabe? E vocês vão, se a palavra que ela anteceder for iniciada com O, eu vou substituir o O pelo U. Por exemplo, quieres uno o dos litros de leite. Uno ou dos. Dos não tem som, não inicia com o som de O, então vai ser O. A conjunção é O, que é o ou, vocês vão usar O em espanhol, tá? Se eu for falar qualquer outra palavra que não se inicie com o som de O, eu vou usar a conjunção O. Por exemplo, te gusta mais azul ou rojo, ok? Que é azul ou vermelho. Agora, se ela iniciar com o som de O, por exemplo, tienes que elegir uma u outra. Você vai substituir a conjunção O pelo U, tá certo? Uma u outra, porque outra começa com som de O, então você vai substituir a conjunção O pela conjunção U, mas somente nessas ocasiões. É isso que eu quero que vocês observem, tá? Eu vou cobrar isso de vocês. São várias conjunções, assim como o português, vocês vão saber usar de forma adequada, dependendo do contexto, tá? Nenhum, nem outra. Só que o que eu quero que vocês observem e fiquem atentos sobre as conjunções é isso. Se ela estiver iniciada em I, ou com som de I, que se iniciar com ATI, que é HI, você vai substituir a Y pelo E. Se ela estiver iniciada com som de O e você for usar a conjunção O, você vai ter que substituir a conjunção O pelo U. Só isso que eu quero que vocês fiquem bem atentos. Fora isso, as outras conjunções, elas vão ser bem parecidas com o português, tá? Igual, ora faz isso, ora faz aquilo, nenhum nem outro. É bem parecido com o português, tá bom? Sobre as conjunções adversativas, que ela adverte a ideia do que foi falado. Eu não estudei, mas tirei nota boa. Aí, em português, o que seria? Mais vai se usar o pero.
ok? Temos também que observar que não é só o pero, a gente tem o sino, que ela traz a ideia de mais, só que ela não é negando. A primeira palavra vai estar negando, a primeira oração vai estar negando, e a segunda vai trazer a ideia de confirmação. Por exemplo, no quiero ter, sino café solo. Quer dizer, não quero chá, mas sim café, entendeu? Quando ela estiver negando, na primeira oração, você vai trazer o sino para ela estar trazendo uma afirmação. É isso que eu quero que vocês observem também, tá bom? Fora isso, temos também a aunque. Ainda que quer dizer ainda que eu não tenha estudado, eu tirei nota boa. Aunque, ainda que, tá? Sobre as conjunções subordinadas, elas vão trazer ideias do que apresentar na primeira oração, tá? Ela pode ser casual, ela pode ser final. Eu quero que você estude muito para que tire uma nota boa. Para que é uma conjunção. Para que. E para que é uma conjunção com ideia de final, tá certo? Qual é a finalidade de que eu quero que você estude muito? Para que tire notas boas. Temos também a temporal, que é enquanto, tá certo? Em português. Enquanto eu estava aqui falando com vocês, a minha mãe está lá dentro fazendo outras coisas, ok? Então, o que a gente vai usar um enquanto? Mientras, em espanhol, tá? Mientras. Mientras é a mesma coisa do que enquanto. Temos também quando, que é quando, tá bom? E consecutivas. O que é consecutivas? A consequência, traz ideia de consequência. Por exemplo, não estudei o suficiente, logo não fui aprovada. Estudar, ser aprovada. E qual é a conjunção que vai ser usada? Luego. Que assim, as conjunções são muito parecidas com o português, vai trazer ideia, vocês vão estar sempre podendo olhar na apostila, ver qual seria a conjunção adequada para essa ideia. Se ela é uma ideia de consequência, vocês vão usar uma conjunção de consequência. Se ela traz uma ideia de tempo, vocês vão usar a conjunção que traz essa ideia de tempo, entendeu? Se ela quer trazer uma ideia de finalidade, vocês vão usar a conjunção de ideia de finalidade. Como que eu vou saber, professor, qual a ideia? A apostila. Na apostila tem. Você lê a frase e contextualiza. Tá? Que ideia que essa oração está me trazendo? Ela está me trazendo uma ideia de finalidade? Então eu vou lá ver qual a conjunção de finalidade que eu vou poder usar aqui para substituir. Ou para preencher aqui esse quadro. Esse espaço que tem. É simples, simples isso. Vocês vão lá, observem na apostila, lê a oração. Qual a ideia que está trazendo essa oração, ou essa palavra? Está trazendo a ideia disso. Então eu vou lá e uso essa conjunção aqui. Ela está trazendo uma ideia adversativa, que está negando a outra. Se ela está negando, o que eu vou observar? Ela primeiro negou ou ela negou depois? Se ela primeiro negou, eu vou usar sinou. Se ela negou depois, então eu vou usar um pero, ok? É só isso que eu quero que vocês compreendam e observem.